Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link está aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a Airsoft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai! Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Olá, me chamo Álvaro. Muitos duvidam das tradições religiosas, mas elas tiveram um motivo para serem criadas e devem ser respeitadas, principalmente devido aos mistérios do além. As histórias que tenho para contar aqui ocorreram ao longo dos meus 60 e poucos anos de vida. Então começarei cada uma em ordem aleatória. Trabalhei por muito tempo em um shopping no último horário, que seria das 14 às 22 horas. E quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então é comum ter hábitos noturnos e dormir tarde e tal. No meu caso, eu sempre gostei muito de ler. Ficava lendo até altas horas da noite, 4 ou 5 da manhã. Mas há uns 17 anos atrás, começaram a ocorrer coisas. Em uma noite, eu estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para pessoas de confiança, eu não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na seguinte também. Daí, depois de passar a estática, pois quando começava, até parava de ler, pois aquilo era horrível, e só conseguia prestar atenção naquilo. Reparei que tinha uma faixa de horário que acontecia, sempre entre 1h50 e 2h10 da manhã. No começo, era em meados de fevereiro, e ia até a metade de abril, e daí paravam. Comentei com o pessoal de casa, e me falaram que deveria ser coruja ou outro bicho noturno. Mas aí eu pensei, coruja tem hora marcada para piar? E outra, coruja não migra para de repente parar com o caso. Bem, passou o ano, as festas, o mês de fevereiro novamente, e o som voltou. Na mesma hora, do mesmo jeito, e aquele grito que parecia que queria zombar. Eu morava em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, e em épocas de quaresma sempre ocorria fatos estranhos. Bem, como eu já havia percebido que era quaresma, e como no ano anterior eu ficava acordado até ouvir e confirmar aquele grito naquele horário. E quando passou a quaresma, passou o grito e aquela gargalhada. E foi assim por 4 anos. Até que em uma noite, a minha mãe também ouviu. E ela estava ao telefone com uma tia minha. Mas ela foi para fora de casa para ver o que era aquilo. Bem, ela disse que a impressão que dava era que vinha de umas árvores que tinha na mata que ficava na esquina de casa. A minha mãe é da roça, filha de lavradores, e ela disse: Álvaro, não era bicho mesmo não. Isso que tá dando essas gargalhadas fortes que tá vindo da mata é o diabo. Então, ela passou a fazer orações que eu via no programa de TV. E também
a jogar sal grosso até na esquina de casa. Fazem 2 anos que eu não ouço mais aqueles gritos. E a última vez ocorreu há 2 anos atrás. Eu cheguei a ouvir, mas estavam distantes, muito além da minha esquina. Mas aquela zoada era horrível como sempre. Bem, o que significa aquela risada diabólica? Seria alguma manifestação de certas forças sobrenaturais que atuariam especificamente no período da Quaresma? Ou seria simplesmente mais um mistério do além? Bom, o que eu sei é que aparições sinistras surgem em toda parte do nosso planeta, principalmente em locais desertos. O segundo fato que eu vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 87. No dia desse acontecimento, eu, o meu pai e a minha mãe viajávamos a bordo de um Fiat 147, de Criciúma até Ermo, cidade natal da minha mãe. Era aproximadamente 9 horas da noite. Estávamos trafegando, já próximos a Araranguá, cidade situada às margens da BR-101, que liga a cidade de Ermo. A partir de um determinado ponto, a estrada ficou deserta, sem nenhum carro, apenas o do meu pai. Em determinado trecho, logo à frente do veículo, a uns 100 metros aproximadamente, vimos os olhos de um cão brilhando bem no meio da estrada. E quando nos aproximamos, verificamos que o animal era enorme e o seu pelo era negro. E eu me recordo que o meu pai ficou buzinando e fazendo sinal com os faróis, mas aquele cão não saía da pista. Íamos nos aproximando cada vez mais, até que o carro chegasse praticamente sobre o animal. Esperamos atônitos naquele momento o choque do carro contra aquele cão. Mas não foi isso que aconteceu, pois não houve nada, nem batida, nem barulho, nada. Era como se não houvesse nada ali. E quando nos viramos para olhar para trás, observamos que realmente não existia nada ali e que a estrada estava completamente deserta. Continuamos a viagem assustados e não entendemos o que aconteceu ali. Bem, o que seria aquele cão misterioso no meio da estrada? E como ele desapareceu? Não foi ilusão, pois todos nós o vimos. E sendo que até hoje, aquela imagem ficou gravada em nossas mentes. E de vez em quando, comentamos esse incidente misterioso que aconteceu em nossas vidas. O último fato que eu vou contar aqui aconteceu comigo em uma noite durante uma das minhas inúmeras viagens de caminhão. E foi algo bem aterrorizante. Há cerca de 30 anos atrás, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas do país, mas raramente viajava à noite, só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum pressentimento sobre o que poderia acontecer. Uma vez eu estava indo para Campos e era já de madrugada. Estava na estrada sem nenhum tráfego e aquela monotonia tomando conta de tudo. E quando de repente eu olhei para o outro lado e o coração veio na boca e voltou. E o que eu vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos. Havia do outro lado da porta, mas do lado de fora da boleia do caminhão, uma mulher jovem. E pela posição em que estava, ela só poderia estar em pé no estribo do caminhão. E ela olhava fixamente para mim, e com um olhar quase fuzilante e muito séria. Os cabelos desgrenhados balançavam com o vento, e ela não tinha expressão nenhuma.
Os seus olhos eram vermelhos e a sua cara era totalmente pálida. E da sua boca saíam 2 dentes pontiagudos que mais pareciam presas de vampiro. Apavorado, eu comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogar ele de um lado para o outro para ver se aquilo saía dali. E a mulher ficava olhando fixo para mim e o meu corpo todo arrepiava. Eu não sabia o que fazer. E quando ela deu uma gargalhada, a vontade que deu era de abrir a porta da boleia do caminhão e pular para fora dali de tanto medo que eu senti. Bem, e como um passe de mágica, ela simplesmente desapareceu. E quando eu olhei para a estrada novamente, do lado esquerdo do caminhão, eu vi aquela criatura voando para longe. Bem, eu já havia presenciado várias coisas estranhas nas estradas, tipo vulto passando pela estrada, mas jamais havia visto ou sentido tanto medo em minha vida quanto naquela ocasião. E o que posso explicar sobre este fato é que aquilo provavelmente era uma mulher vampiro. Boa noite.